Você sabia que os Gideões missionários da última hora estão há 43 anos fazendo missões ao redor do mundo? Isso mesmo, 43 anos de obra missionária, realizando a vontade de Deus, o ID do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas conhecem os Gideões apenas pelo Congresso Internacional, que é realizado na cidade de Camboriú, conhecida como a capital das missões. Mas não sabem o tamanho que é essa obra fora do Congresso. Podemos dizer que os Gideões é muito mais do que apenas um congresso de 10 dias. É uma obra missionária com mais de 1.000 famílias de missionários sustentadas em 21 países. O congresso é apenas um encontro realizado todos os anos para reunir os apaixonados por missões e conscientizar as pessoas sobre a urgência de fazermos missões, pois sabemos que missões está no coração de Deus. Com 43 anos de obra missionária, podemos afirmar que esta obra é de Deus. Centenas de milhares de almas já foram salvas e muitos projetos estão em ação ininterruptamente. Os Gideões contam com um grande exército de fiéis contribuintes que mantêm essa obra, pois reconhecem o lindo trabalho de missões que está sendo feito nos 4 cantos do mundo. Essa obra nunca vai parar. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, seguiremos com o nosso lema: unir o Brasil para evangelizar o mundo, pois jamais poderemos chegar ao céu de mãos vazias. Vamos realizar aquilo que Jesus nos ordenou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Se você não pode ir ao campo missionário, a sua contribuição pode ajudar o missionário a ir adiante para ganhar mais almas para o reino de Deus. Seja um Gideão contribuinte. Missões se faz agora ou nunca mais. Gideões, apressai-vos, que há sinais de esperança em meio a uma humanidade corrompida, sofredora e sem Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Ainda em pé, abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Nós faremos 3 leituras, mas abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu agradeço ao Senhor por esse tempo, por essa oportunidade. Registro a minha gratidão ao pastor Zilmar, mas a pastora Inês, obrigado pela confiança. Que Deus continue prosperando a vossa liderança. Eu registro a minha gratidão aos meus pastores, pastor Nilton dos Santos, pastor Lediel. Sou pastor de igreja, pastoreio a sede aqui da nossa cidade de Blumenau. E agradeço ao Senhor pelos meus líderes que têm nos mentoreado. E chegamos até aqui porque eles também têm feito parte dessa minha história. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa. Foi ela que me pediu em casamento. E eu disse, eu vou orar. 5 segundos depois eu disse, é de Deus, então nós nos casamos, né? Somos casados há 15 anos. E Deus nos deu Alejandro Caleb e Alessa Kelly. Tá? Obrigado por todo o seu companheirismo. Ao longo da pregação nós vamos mencionando nomes de amigos que estão aqui conosco. Eu farei a primeira leitura, apenas ouça ela, em Apocalipse 22 e 17, apenas ouça, diz assim: e o Espírito e a noiva dizem, vem. Nós podemos transliterar da seguinte maneira:
e o Espírito e a igreja dizem: vem. Podemos dizer isso junto? 1, 2, 3. Pode ficar melhor? 3, 2, 1. E o Espírito e a igreja dizem: vem. Atos capítulo 4, a partir do versículo 32. E era um o coração e a alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma o que possuía era propriamente sua, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua esposa, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em seu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levantaram-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta ao pé dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram segundo o seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. A última leitura, ainda em Atos capítulo 28, abre lá o último versículo do capítulo 28. Enquanto você encontra o texto, pastor Edmilton, meu amigo, eu tenho várias Bíblias, mas eu trouxe essa Bíblia, porque ela é muito simbólica para hoje. Porque há 20 anos atrás, 2003, pastor Abner, eu saía de Rondônia em uma caravana para conhecer os Gideões. E eu cheguei com pouco dinheiro, e eu vi essa Bíblia, e eu pensei: se eu comprar essa Bíblia, vai me restar menos de 20 reais. Mas eu decidi comprar ela, e eu tinha bons amigos, e eles não me deixaram passar fome. 20 anos depois, eu estou com a mesma Bíblia, neste altar, para lhes trazer a palavra do Senhor. Você pode dizer amém por isso? Atos capítulo 28, versículo 31, e você se assenta. E pregando o reino de Deus, e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Eu quero que você diga bem alto: sem impedimento algum. Vamos lá, 1, 2, 3. Mais uma vez, sem impedimento algum. Você pode dizer amém? Pode tomar o vosso assento, por favor.
As Escrituras, ela nunca nos apresenta um protagonismo imparcial dentre a Trindade. As Escrituras nos apresentam um protagonismo do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E esta noite eu quero chamar-lhe a atenção para olhar para a pessoa do Espírito Santo. Que muito embora que nós sendo pentecostais, muitos ainda acreditam que a pessoa do Espírito Santo, à luz da revelação, ela é tímida, ela é latente. Para muitos, a pessoa do Espírito Santo só passou a operar de maneira patente depois do Pentecoste. Na visão de muitas pessoas, a pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento, por exemplo, ele vinha e voltava para o céu. As suas aparições, elas eram muito econômicas. Muitos acreditam que quando Jesus falou que se ele não fosse, ele não enviaria o Espírito Santo, ele estava dizendo em relação à terra. Todavia, quando a gente caminha pelas Escrituras, você percebe que já no segundo versículo, a pessoa do Espírito Santo já se apresenta em movimento, quando a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus já pairava sobre a face das águas. Jó vai dizer que se o Espírito Santo fosse removido da terra, tudo que havia vida iria se dissolver. Até porque que o nome do Espírito, um dos seus nomes é Espírito de vida. Eu quero chamar a sua atenção que a pessoa do Espírito Santo, ela não é econômica à luz das Escrituras. Ele começa no versículo 2 do capítulo 1, e no último capítulo do Apocalipse, o último capítulo da Revelação, nós lemos, lá está a pessoa do Espírito Santo protagonizando a vida da igreja. Nós lemos que o Espírito e a igreja diz vem. Martim Lutero chegava a dizer que na Bíblia uma florzinha é uma campina, referindo-se que pequenas porções contêm profundidades gigantescas. E este é um dos textos. A Bíblia diz, e o Espírito e a igreja diz vem. O texto não diz que o Espírito diz vem e a igreja diz vai. O texto não diz que a igreja diz vai e o Espírito diz vem. A Bíblia diz que o Espírito e a igreja estão dizendo a mesma coisa, porque o Espírito e a igreja está vivendo na mesma frequência, na mesma sintonia, na mesma sincronia. Diga assim para você mesmo, diga: eu fui salvo para viver na frequência do Espírito. A Bíblia nos apresenta a obra do Espírito de uma maneira fantástica, mas é o escritor Lucas que vai captar de maneira muito especial a respeito da obra do Espírito Santo. Mateus menciona 12 vezes sobre o Espírito, Marcos 6 vezes, mas Lucas, se juntarmos com Atos, 70
70 vezes aproximadamente, você encontrará a expressão do Espírito Santo. É Lucas que vai elucidar a nossa mente a respeito do ministério de Jesus, porque é possível que muitos de nós, ao olharmos para o ministério de Jesus e ver ele fazendo o que fez, sendo o que foi, imaginarmos que tudo aquilo foi possível porque ele era 100% Deus. Aí vem Lucas nos ensinando que tudo aquilo que aconteceu na vida de Jesus não era porque ele acionava a sua divindade. Lucas vai registrar que Jesus sai do deserto e entra numa sinagoga. A Bíblia diz que quando ele entra na sinagoga, ele entregue o livro para ser lido. Eu preciso te fazer lembrar que naquela vez, naquela ocasião, naquela época, nós não tínhamos os livros que temos. Eles não tinham o livro que nós temos hoje. Eram pergaminhos que eram compilados, eram rolos de pergaminhos. A Bíblia diz que foi-lhe entregue o livro, o rolo, e ele abriu. Você precisa saber que naquela época ninguém poderia selecionar aleatoriamente o texto a ser lido. Era mais ou menos o seguinte: neste sábado se lia um texto do rolo e fechava aonde que parou. Na próxima reunião, no próximo sábado, o outro expoente pegava aquele rolo e dava continuidade aonde parou a última leitura. Isto significa dizer que se Jesus chegasse um sábado antes, o texto não seria aquele. O texto não seria aquele. Se ele chegasse um sábado depois, o texto não seria aquele. Mas quem diz que Jesus chega atrasado? Quem diz que Jesus chega adiantado? Ele chegou exatamente no tempo oportuno, e ele abre o rolo e começa a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar os pobres, ele me ungiu para pregoar libertação aos cativos, abrir olhos aos cegos, libertação aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O que Lucas está gritando para nós é que todas as vezes que você vê Jesus curando, todas as vezes que você vê Jesus expulsando demônios, todas as vezes que você vê Jesus ensinando, não é porque ele está acionando a sua divindade, mas é porque o fluxo do Espírito está dominando a sua vida para cumprir com o seu propósito. Quem está comigo até aqui, diga graças a Deus. Lucas continua acompanhando o ministério de Jesus. No seu último capítulo, Jesus deixa uma ordem: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Chegamos no capítulo 1 de Atos, encontramos Jesus ensinando os seus discípulos por 40 dias, e vem mais uma vez, Jesus ratifica a promessa, dizendo: vocês serão revestidos de poder e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está prometendo que o mesmo Espírito que fluía na vida dele, a mesma autoridade que estava sobre a vida de Jesus, o mesmo fluxo que estava em Jesus, agora estaria
sobre a igreja. Dobre a sua atenção aqui. Eu sei que nisso muitas vezes nós pregadores somos culpados. Quando nós vamos pregar sobre os milagres na Bíblia, geralmente nós conduzimos o sermão para colocar a igreja no lugar do carente. Nós vamos pregar sobre o fluxo de sangue, nós dizemos que você é a mulher. Nós vamos pregar sobre o leproso, a gente compara você com o leproso. Nós vamos falar sobre Jairo, a gente conclui te colocando no lugar de Jairo. Mas eu quero gritar bem alto para este lugar, que Jesus não foi à cruz para que nós sejássemos comparados com um carente. Jesus não foi à cruz para você imitar quem está do lado da carência. Jesus foi à cruz para que quando você lesse o texto, você não é o leproso, você é o Cristo, que quando você tocar, o leproso vai ser purificado. Você é o Cristo, que quando alguém te tocar, o fluxo de sangue vai ser estancado. Quando você chegar na casa do Jairo, sobre você está a mesma autoridade do Espírito sobre Cristo para levar ressurreição. Quem recebe esta palavra, levante a mão e dê um brado de glória. Se você crê em mim, como diz as Escrituras, o mesmo rio que fluía de Jesus vai fluir do seu ventre. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Chegamos no capítulo 2. Eles estavam reunidos em um mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos, não foram muitos, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. O mesmo fluxo de Jesus agora estava no coração dos discípulos. Sabe o que chama a minha atenção? É que 50 dias atrás, esses discípulos estavam dentro de uma casa, com medo, desanimado, em crises. 50 dias atrás, esses discípulos não estavam pensando nas nações. 50 dias atrás, não tinha esperança, não tinha ânimo. Eles estavam abatidos, eles estavam deprimidos. 50 dias atrás, esses homens estavam sem forças e desorientados. Mas 50 dias depois, mais 50 dias depois, esses homens estavam de pé, esses homens estavam em chamas, esses homens eram imparáveis. 50 dias depois, ninguém parava esses homens. E a minha pergunta é: o que aconteceu com eles? Eles não foram promovidos por Roma. Eles não ganharam mais status
candidatos de Roma, eles não ganharam mais fama de Roma. 50 dias depois do que aconteceu, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Existem coisas que a melhor terapia não resolve. Existem coisas que o melhor psicólogo não resolve. Existem coisas que o melhor psiquiatra não resolve. Existem coisas que a palavra de autoajuda não resolve. Existem coisas que a teologia do coach também não resolve. Existem coisas que só o poder do Espírito é capaz de fazer, de tocar, de transformar. Não subestime o poder do Espírito de Deus. A nós pregadores, não precisamos forçar portas. A nós líderes, pastores de jovens, pastores de adolescentes, ao assumir a liderança, ele começa a pensar: qual é a cor da parede que eu vou pintar para atrair mais? Quantas luzes eu preciso colocar para atrair? Experimente ter fogo, experimente ter poder, experimente ter Perguntaram para John Wesley: o que é que você faz para atrair tanta gente? Ele disse: é muito simples. Acenda uma fogueira no altar, que o povo vai viver o queimar. Se tiver fogueira, vai encher. Se tiver fogo, o Espírito traz. Quem recebe o poder, pode ler os melhores livros de estratégias. Só o poder. Ai, o porgue de nanos os isens. Pastor Zilmar, o jugo só é quebrado, não é com o poder da oratória, não é com os diplomas na parede. O jugo só é quebrado pelo poder da unção, da unção, da unção. Sabe qual é o problema? É que vazio do Espírito, você perde as realidades espirituais. Escute. E você começa a lidar com os sintomas, ao invés de atacar a causa. Ei, pai, eu não aguento, pastor, falar com a minha filha. Eu não aguento tanto mais falar com meu filho. Experimente ser cheio do Espírito dentro desta casa. Uns 2 meses atrás, a nossa Quinta da Esperança
orei por um casal no gabinete. E quando eu orei pela mulher, uma legião a tomou. Expulsamos aqueles demônios. E quando nós terminamos, o marido perguntou: esposa, quem é o fulano? O nome do fulano era o nome que o demônio falava na boca dela. Quem ele era? Ela regalou o olho e disse: ele aí, ele era o meu amigo imaginário desde a infância. Uma criança de 5 anos chega numa cozinha, chega para a mamãe e disse: mamãe, você sabia que eu posso deixar de ser menino? E a mãe disse: claro que não. Ela baixa a altura dele, explica, e ele volta a brincar. Minutos depois ele volta, muda o tom de voz e disse: mãe, você mentiu. Ela disse: por quê? Eu posso sim deixar de ser menino. A mãe tinha várias reações a fazer, mas quem está no fluxo do Espírito, ela baixa na altura dele e diz assim: quem te disse isso? Ele disse: o meu amigo. Pega na mão de mamãe e leva até o seu amigo. Ele pega na mão da mamãe e leva até a sala e aponta para o sofá. Só que tem um detalhe: ele é filho único, ele estava sozinho. Ele aponta para o sofá e diz: olha ali, mamãe, o meu amigo. E a mãe diz assim: conta para a mamãe como é que é o seu amigo. E quando ele começa a descrever, o Espírito grita dentro dela: é espiritual. Ela começa a dar um brado dizendo: o sangue de Jesus tem poder, tem poder. O menino fala: mamãe, o que é que você fez que o meu amigo desapare? Levante a mão que eu profetizo. O diabo não vai enganar. O diabo não vai te enganar. O Espírito da revelação vai descer. Quando você chegar em casa, recebe autoridade. O papel vai estar na mesa para assinar. O Espírito vai gritar: não assina, não assina, porque é emboscada. Deus vai dar livramento. Deus vai abrir os olhos. O fluxo vem ao rio que agora está correndo desta igreja. Capítulo 3. Aquilo que Pedro viu Jesus fazendo o ministério, agora está com ele a graça. O fluxo agora está com ele. Ele olha para o paralítico, ele levanta. Capítulo 4. Eles são presos. Aí você acha que eles saíram da prisão e colocaram lá #sentindo triste? Eles saíram da prisão e eles foram orar. E a Bíblia diz que eles oraram de uma tal maneira que o lugar tremeu. Ah, se Deus decidir fazer isso aqui esta tarde. O Espírito flui. Diga-se comigo: o fluxo do Espírito. Diga comigo: o fluxo do Espírito.
flui um espírito de generosidade. Assumiu o coração da igreja. Ninguém chamava de céu que tinha. O fluxo do Espírito movendo esta igreja. Até chegarmos no capítulo 5. Porque o capítulo 5 começa com uma adversativa. Porém, a intenção do autor é dizer que aquilo que estava acontecendo até aqui, existe uma pausa. Existe algo que bloqueará o fluxo. Escute. Não acredite naquela narrativa que a igreja não é mais a mesma. Não acredite naquela narrativa que a igreja está como um navio naufragando em uma tempestade. Não acredite naquela narrativa que olha para a igreja e diz: nós não somos mais como antes. A minha pergunta é: quem que está falando isso? A minha pergunta é: aonde que estão os pés de quem está falando isso? Porventura ele conhece os 5 continentes da terra? Porventura ele sabe o que Deus está movendo ao redor do mundo? Há um vento do Espírito que está soprando nos 4 cantos dessa terra. Você não está na África, eu não estou na Índia, mas o Espírito está lá. Ele está salvando, Ele está levantando paralíticos, Ele está trazendo ressurreição aos mortos. O vento sopra sobre a terra. Quem crê, levante a mão. Mas não é apenas ao redor do mundo. Quem sou eu para dizer que o que o Espírito está fazendo ao redor do mundo? O Espírito, você não está lá, mas o Espírito está. Mas o Espírito assopra não apenas no mundo. O Espírito assopra no Brasil. Não acredite que um partido anticristão é capaz de parar a marcha desta igreja. Não acredite que um colegiado de jurista é capaz de parar o fogo do Espírito sobre a nação brasileira. O vento sopra, o fogo está, o Espírito está soprando. Quem pode adorar? Elara saio comore, emana lefácia, adora. Você não está de leste a oeste, de sul ao norte, mas o Espírito está. O ano passado em Blumenau, o irmão nosso, pastor, ore por mim, que eu quero viver o sobrenatural. Ministramos sobre ele.
Mês depois ele me chama, com um sorriso aqui. Diz: pastor, estou evangelizando um casal de amigos. E ela está gestante. E o coração do menino parou de bater. Foi ao médico. O médico marcou a cirurgia para 4 dias depois. Desesperados, porque era o único filho que estava esperando, não tinha nenhum outro. Ligou para mim, e eu orei por eles. Já estava com febre. No 4º dia eles foram para a cirurgia ser feita. O médico diz: vamos fazer o último exame. Quando colocou, o Espírito está ressuscitando mortos. Não me diga que não tem milagres nesta igreja. Não me diga que não tem milagre nesta nação. Não acredita que não tem paralítico levantando, que tem cego enxergando. O Espírito está movendo. O Espírito está soprando. Quem pode adorar? A pergunta não é se o Espírito faz mais as mesmas coisas, porque o texto vai dizer que o fluxo parou foi em Ananias. Em Ananias. Então não é porque você não ora que você vem pregar que a igreja de Deus, mas não ora. Não é porque você não jejua que você vai dizer que a igreja não mais jejua. Não é porque você não faz vigílias que você vai dizer que antigamente tinha vigília. Ei, quanta igreja nesse país que pega fogo na vigília. Jesus batiza na vigília. Jesus levanta pregador na vigília. O Espírito continua fluindo. A pergunta é que quando este fluxo chega em você, o que acontece? O fluxo continua ou ele para? Dá uma olhada para quem está do seu lado. Só olha. Vê se o fluxo parou ou continua. Olha de novo e veja se o fluxo está aí. O Espírito não parou. Sabe por que parou? Sabe por que o fluxo parou em Ananias? Não era na história, em Ananias. Sabe por que parou? Escute, escute. Porque Ananias decidiu viver o nível que o diabo ditou para ele. O diabo gritou para Ananias dizendo:
não entrega tudo. Para que se sacrificar? Você já parou para pensar, pastor Edmilton, que é possível alguém frequentar os nossos cultos e o nível em que ele adora, o nível em que ele ora, é exatamente o nível que o diabo deu para ele? Para que extravasar? Tem gente que mente até no dízimo. Ele ganha X, mas ele não entrega os 10%. Ele entrega 5% para o nome ficar no relatório. Existem maridos que o diabo está olhando assim para ele, está batendo palma. É isso aí, este nível de entrega que você tem em favor da sua esposa, em favor dos seus filhos, é este nível que me agrada. Você sabe qual é o perigo? O perigo é que quando eu vivo no nível que o diabo estabeleceu, eu fico em desvantagem nos enfrentamentos espirituais. Escute, os discípulos tentaram expulsar um demônio e não conseguiram. E eles perguntaram: por que não? Por que eles ficaram tão incomodados? Porque dias atrás eles saíram de 2 em 2, expulsaram muitos demônios, mas agora eles não expulsaram. Jesus vai explicar e diz: é porque esta casta. Jesus está dizendo: existe demônios e demônios. Não eram os mesmos demônios que foram expulsos na primeira comissão. Os demônios subiram de nível, mas os discípulos não subiram de nível. Eu preciso dizer que existem níveis que têm prazo de validade. Com todo respeito aos meus pais, mas a nossa geração estão enfrentando demônios, principados e potestades mais severos. Olha o marxismo cultural assaltando a nossa geração. Olha o feminismo gritando sutilmente no coração das nossas meninas. Olha a quantidade de jovens casados que decidiram não ter filhos. Deixa eu falar bem devagar. Rottweiler, Yorkshire, Pitbull não são herança do Senhor. Filhos é que são herança.
Eles falam: pastor, como que eu vou deixar filhos em um mundo como esse? Quando é que você acha que foi fácil criar filho? Nos dias de Herodes? Da peste negra? Da gripe espanhola? A Primeira Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial? Então, pergunte para Joquebede: o que se faz quando o faraó está no trono e quer matar filhos? Eu vou gerar aquele que vai destronar faraó. Eroberezar, Remafasaio, Remalacantolúcia, Relavas. Estende as mãos para cá. A igreja levante a mão. Eu vou profetizar uma fertilidade sobre esta geração. Essas meninas vão gerar filhos, vão gerar profetas, vão gerar pastores, vão gerar doutores. Faraó não vai esterilizar. Recebe o poder da fertilidade. Quem recebe? Se a glória está aí, adore. Se a glória está no altar, adora. Eu venho profetizar que depois dos Gideões, ninguém vai voltar para casa no mesmo nível. Ninguém vai voltar para casa. Elésia Revafúria vai chegar em casa com uma unção maior, vai pregar com uma autoridade maior, vai expulsar demônios. Quem recebe, a glória tomou, a presença tomou. Ela vai. De glória comigo, diga: Satanás, eu não vou ficar no mesmo nível de ontem. Eu estou subindo de nível. Quem adora? Não te assuste quando você pregar e o Espírito mostrar caroços. Não te assuste quando você cumprimentar alguém e o Espírito te revelar os pensamentos. É um novo nível, é uma nova dimensão. Ananias bloqueou o fluxo, bloqueou, fechou. Nós lemos que é sem impedimento algum. O Espírito olhou para o coração de Ananias e viu que era irredutível. Não foi Pedro, não foram os apóstolos, o próprio Espírito Santo pegou Ananias e
não vai mudar. Disse que iria atrapalhar o pastor, disse que iria atrapalhar a igreja, disse que iria atrapalhar o altar. O próprio Espírito vai limpar, porque esta obra é sem impedimento algum. Existirão nomes que vocês nunca mais ouvirão, porque o próprio Espírito apagou. Não se brinca com o meu fluxo, é sem impedimento algum. Olha o texto. Foi Ananias sair que os milagres voltaram. Capítulo 6, o fluxo nos diáconos. Capítulo 7, o fluxo em Estevão. Capítulo 8, o fluxo em Filipe e Samaria. Capítulo 9, o Paulo diz: eu vou acabar com esse fluxo. Eu vou acabar. Eu vou para a rede social e eu vou falar mal dessa obra. Eu paro. Aí ele encontrou com o dono da obra. O próprio Espírito derrubou. Escute! Cai, fica cego, vai para a casa de Judas. Uma voz ecoou em Damasco: Ananias! Tem um homem lá que quis parar o meu fluxo, mas já tem 3 dias que está orando e jejuando. E você vai lá, porque eu já disse para ele que você vai colocar as mãos sobre ele. E quando você colocar a mão, o fluxo que está em ti vai passar para ele. Você não percebeu, mas vem comigo. No capítulo 5, Satanás levantou um Ananias. Disse: este é meu. Se depender dele não tem batismo. Se depender dele a igreja não acredita mais no arrebatamento. Se depender dele o casamento está descartado. Se depender dele não tem obra missionária. Se depender desse Ananias ninguém evangeliza mais. Se depender desse Ananias a obra vai parar. O diabo tem os seus Ananias. Mas quando nós chegamos no capítulo 9, o Espírito está gritando. Se Satanás tem o seu Ananias, no capítulo 5, que se depender dele o fluxo para. No capítulo 9, eu tenho os meus Ananias. Eu tenho os meus Ananias. Eu tenho os meus Ananias. E quando o fluxo chega nele, não para. Cresce, multiplica. Eu venho terminar te dizendo: não alimente aquela narrativa da próxima geração. Que essa próxima geração é uma geração Nutella. É uma geração rasa. Sério mesmo?
Sério mesmo? Foi para isso que o Espírito foi derramado? A Bíblia diz que quando o Espírito fosse derramado, os meus filhos, eles não seriam Nutelas, eles profetizariam. Os jovens teriam visões. Então escute, e a gente ora. Se a igreja do arrebatamento for inferior à igreja de Atos dos Apóstolos, o Espírito falhou na sua missão contra a igreja. Se a igreja do arrebatamento ela foi inferior à igreja de Atos dos Apóstolos, o Espírito falhou na sua missão. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que esta igreja, quando Cristo a receber, ela não terá rugas, sinais de decadências não haverá. Não. A igreja do arrebatamento não será inferior às gerações passadas, porque nós estamos debaixo de uma palavra, que a vereda do justo, a vereda da igreja é como a luz da aurora, vai brilhando maiores pregações, maiores profetas, maiores pastores, maiores líderes, maiores canções, maiores poesias, até chegar o dia perfeito. Nós fazemos parte dos Ananias de Deus. Se isso é verdade, salta do seu lugar e dê um brado. Pegue na mão de quem está ao seu lado. O fluxo não vai parar em nós. O fluxo não vai parar em nós. Volta para sua cidade, na autoridade, que aonde você chegar, o fluxo vai crescer, vai multiplicar. A unção da multiplicação está. Nós queremos dizer aos nossos pais que olha para nós e tem a pergunta de João Batista: são vocês ou nós esperamos outra geração? Nós estamos aqui para gritar: somos nós. Somos a geração da santidade, somos a geração da integridade, somos a geração de homem com uma só mulher, somos a geração que não faz sexo antes do casamento, nós somos a geração que denuncia a pornografia, que denuncia o adultério, que denuncia a arevassaio. Nós somos uma ameaça para o sistema de Satanás, nós somos uma ameaça para a apostasia, nós somos uma ameaça para o suicídio, nós somos uma ameaça para a depressão. Recebe o poder para destronar. Calas! Erabaressaio. Quem é batizado com o Espírito Santo nesta casa? Quem é batizado no Espírito Santo? Vem na variedade de línguas. Vem na variedade de línguas. A unção de sobrenatural nesta casa. Eu repreendo o espírito
do suicídio, eu repreendo o espírito da depressão, eu repreendo o espírito da opressão, eu repreendo a síndrome do pânico, eu repreendo agora. Seja batizado pelo Espírito Santo agora.